Continuamos em Brasília. O presidente da Câmara, Hugo Motta, rebate as críticas da ministra Simone Tebet sobre emendas parlamentares. Repórter André Anelli com as informações. O deputado refuta, não é, André, a tese de sequestro do orçamento, como afirmou a integrante do governo Lula. Bem-vindo, André. Boa noite. É isso mesmo, Tiago. Muito obrigado. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se manifestou pelas redes sociais poucas horas após a ministra Simone Tebet ter dito, então, feito acusações de que o Congresso sequestra, nas palavras dela, o orçamento federal por meio das emendas parlamentares. Nas redes sociais, Hugo Motta defendeu que o Congresso Nacional exerce prerrogativa constitucional de debater, emendar e decidir sobre a alocação dos recursos públicos. Segundo ele, isso não é desvio, e sim equilíbrio entre os poderes. Motta ainda complementou a frase citando nominalmente a ministra do Planejamento, Simone Tebet, dizendo ter sido equivocada a declaração dela de que o Congresso sequestra, então, o orçamento. Motta finalizou essa postagem dizendo que as emendas parlamentares dão voz aos estados e que ainda essas emendas, então, são fundamentais para a alocação de recursos aos estados, aos municípios e às prioridades reais da população. Ele afirmou ainda que é preciso ter cuidado com palavras que, segundo ele, deslegitimam o parlamento. E toda essa manifestação acabou sendo, então, uma resposta ao que disse Simone Tebet durante um evento no INSPER, em São Paulo, quando ela afirmou, então, que o orçamento foi confiscado e sequestrado pelo Congresso Nacional. Segundo ela, esse movimento fez com que parlamentares se tornassem cada vez mais dependentes do orçamento brasileiro, com o objetivo, muitas vezes eleitoral, algumas vezes legítimo. Por fim, ela acabou afirmando que essas declarações e essas emendas parlamentares que são principalmente destinadas, então, ao Congresso, elas fazem com que um único parlamentar tenha o poder para direcionar cerca de 60 milhões de reais por ano, sem nenhum planejamento e sem a garantia de que esses recursos estejam alinhados a políticas públicas estruturantes. Trata-se, então, de mais um capítulo dessa guerra entre os dois poderes, entre executivo e legislativo. Já houve, inclusive, um posicionamento por parte do judiciário impedindo o chamado repasse das emendas PIX, aquelas emendas do orçamento secreto, como assim ficaram conhecidas, e que agora voltam ao centro, então, da disputa com essa troca de farpas entre as duas autoridades. Tiago. E por falar em disputa, André, você volta daqui a pouquinho para falar sobre as pretensões políticas da ministra Simone Tebet. Até daqui a pouquinho, vou chamar a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Ô Dora, claro, o pano de fundo, as emendas parlamentares, mas eu queria te perguntar o seguinte: a ministra Simone Tebet raramente faz alguma crítica um pouco mais áspera e agora ela atacou o Congresso Nacional e ouviu uma outra resposta do presidente da Câmara. Inclusive, eu já te falei, né? Essa semana eu dei uma olhada nas redes sociais, ele fez a postagem. A reação contra o Congresso é muito grande, né? Falando principalmente sobre as emendas, a falta de transparência, Dora. Ô, Tiago, são 3 pontos aí, né? Primeiro, a ministra tem toda a razão, porque quando ela fala em sequestro, ela usa um termo correto. O Congresso veio capturando, avançando em suas prerrogativas no trato das emendas desde 2015. Isso é uma constatação, isso é um fato. A gente sabe, é claríssimo. Bom, em segundo lugar, portanto, o Hugo Motta faz ali a formalidade de precisar, como presidente da Câmara, fazer esse tipo de manifestação. Mas é inconteste que a ministra tem razão. Em segundo lugar, ela também usa isso como mote de campanha, porque o presidente Lula também, depois de 3 anos de silêncio sobre isso, porque a batalha ficou só na mão do Supremo Tribunal Federal. O Poder Executivo não fez nenhum gesto, poderia tentar resolver isso ou encaminhar isso na política. Nada, ficou quieto. Mas aí começa a campanha. O presidente Lula outro dia mesmo disse que essa coisa do orçamento, do avanço sobre o orçamento é um erro histórico, e agora a Simone Tebet faz essa observação
E ela faz parte do governo também que ficou, de um poder executivo que ficou assistindo docemente constrangida a esse avanço. E aí, o terceiro ponto seria justamente esse, de deixar a batalha exclusivamente nas mãos do Supremo Tribunal Federal, porque o Mota está careca de saber que o orçamento é sequestrado mesmo e que há uso indevido das emendas, com falta de transparência. Já deu uma melhorada, mas o ministro Flávio Dino, que é o relator do caso, continua atrás disso. Por quê? Porque o Congresso sempre promete que vai melhorar e aí dá um jeito de arrumar uma brecha para continuar nessa situação que não tem outra palavra, é infratora. Pois é, saber, né, Kobayashi, o que estaria por trás dessa reação dele? Ele se sentiu no direito ou na obrigação como chefe da Câmara? Precisa, é o espírito de corpo, né, Tiago? Ele é o presidente da casa que mais usufrui dessas emendas, né? São 513 deputados fazendo uso de emendas parlamentares, alguns mais ligados ao governo, outros menos, aqueles da oposição ficam mais ali com as impositivas, com a fatia menor, mas ele precisa defender os interesses do legislativo nesse momento, que são pelas emendas e cada vez mais emendas e cada vez mais espécies de emendas, porque é o que a Dora falou, é o que vem crescendo nos últimos anos todos, virou a grande moeda de negociação, se a gente pode falar ainda numa negociação, com o poder executivo em relação à governabilidade, principalmente com presidentes que não têm maioria formada no Congresso, né, como é o caso do presidente Lula. A base aliada ali de PT, PSOL, Rede, são parlamentares que não formam maioria nenhuma. Então, para o governo ter o mínimo de governabilidade, ele precisa ceder a essa chantagem, né, do parlamento, chantagem institucionalizada, inclusive, pelas emendas parlamentares, para conseguir governar. Então, ele faz a defesa do parlamento, a defesa corporativa dos interesses dos deputados, e isso tudo está dentro do previsto nas regras do jogo, faz parte ali do teatro institucional entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo também.